Os desígnios de Deus nos trouxeram até aqui, ao lado do povo livre, independente do nosso país, do povo desvinculado a partidos políticos, desatrelados a governos, a máquinas públicas, que com profunda indignação, cidadania e crença no futuro, de maneira espontânea, ocuparam as ruas do Brasil. A imprensa livre do nosso país nos trouxe até aqui. Apesar das tentativas de cerceá-la, de silenciá-la, foi a imprensa livre do nosso país que mostrou à nação inteira o que estava acontecendo espontaneamente nas ruas do Brasil, para que nós pudéssemos compreender esse instante a partir do seu início. E o começo deste capítulo importante da história do Brasil, infelizmente, foi escrito através de mentiras. Porque foi essa a opção escolhida de maneira deliberada pela presidente Dilma Rousseff, mentir ao povo brasileiro, enganar a nossa gente, usar a boa-fé do povo humilde, sobretudo desse país, para que ela pudesse ganhar a eleição a todo preço, a todo custo, fazendo o diabo, se fosse preciso, na expressão dela própria. E nós sabemos, a vida nos ensina, que nas relações pessoais, nas relações públicas, sobretudo, a mentira tem um preço, e o preço é alto. E nós precisamos explicar mais uma vez, para que fique definitivamente comprovado, que os crimes de responsabilidade foram, sim, praticados pela presidente Dilma Rousseff. A presidente da República atentou contra o artigo 85, inciso 6 da nossa Constituição. A presidente Dilma descumpriu os artigos 10 e 11 da Lei 1079. A presidente Dilma promoveu a maior fraude fiscal já vista no nosso país. E cada vez mais as pessoas começam a vincular, a associar esta que é a mais grave e profunda crise do nosso país com os delitos por ela praticados. Está cada vez mais visível, nítido, ao olhar do povo brasileiro, que foram os crimes de responsabilidade, ou seja, a irresponsabilidade da presidente Dilma, que empurrou o Brasil para a gravidade do quadro atual. São 11 milhões de desempregados. Inflação que começa a dar sinais de controle a um custo altíssimo para a economia. Juros na estratosfera, retração econômica, comércio cerrando as portas, indústria sendo liquidada, pessoas desassistidas, centenas de milhares morrendo pela omissão e a incompetência do governo. As pessoas estão sofrendo nesse país. Não é uma crise comum, não é uma crise banal, e precisamos interpretar essa crise com a sua dimensão e sua profundidade. E tudo o que está acontecendo no Brasil de hoje está umbilicalmente vinculado às atitudes irresponsáveis, aos crimes que foram praticados pela presidente Dilma Rousseff. O resultado da sessão de hoje já é conhecido. Temos no painel 75 presentes, acredito que teremos mais 2 registros, faremos 77 senadores e senadoras, provavelmente um placar de 56 a 21, alcançando já nessa primeira etapa o quórum qualificado, para que viremos a página e possamos dar posse
ao vice-presidente da República, mesmo que temporariamente, porque o vice-presidente Michel Temer tem, sim, legitimidade para exercer essa função. Os mesmos 54 milhões de votos obtidos pela presidente Dilma foram os votos obtidos pelo vice-presidente. Não é à toa, não é de graça, que na telinha da urna eletrônica, de forma proposital, expõe-se a foto do candidato majoritário e o seu vice, exatamente para que o eleitor não alegue desconhecimento de dizer votei no vice sem saber quem era. A legislação é sábia neste aspecto, porque se alguém poderia rejeitar o vice-presidente, que não votasse na chapa, porque todos nós sabemos, sobretudo no Brasil, que o vice pode assumir o mandato. E é, portanto, o momento de olharmos para o futuro. Não adianta mais falar de impeachment, ficar discutindo o mandato desastroso da presidente Dilma Rousseff, um mandato que termina hoje sem sequer ter começado. Um mandato que termina hoje sem sequer ter começado. Porque o que está havendo hoje no Brasil é muito grave. Mas não podemos nos iludir que, a partir desse instante, encerra-se um ciclo. Não. Pelo contrário, estamos apenas diante do começo. O começo de um caminho que será árduo, difícil, complexo, duro e que exige grandeza, espírito público, patriotismo e amor ao Brasil. Preocupa ver setores do Partido dos Trabalhadores tentando aprofundar a crise que eles próprios provocaram, para que, no aprofundamento da crise, diante de um quadro de instabilidade social, basta ver o que o país testemunhou ontem, num quadro de caos econômico, eles possam sobreviver na oposição. Não há nesse gesto declaração de amor ao Brasil. E nós, do PSDB, teremos a responsabilidade que sempre tivemos com este país para contribuir com este momento grave da vida nacional, oferecendo a nossa ajuda para que se forme um governo de salvação nacional. Esta é a expressão correta, sem exagero nem tom dramático. Salvar o país do atoleiro, socorrer e resgatar o Brasil do abismo para o qual ele foi empurrado. Mas também não podemos nos enganar achando que as panelas serão guardadas, que a população voltará para casa porque esse ciclo terminou. Será um ledo engano. As panelas voltarão a ser usadas se não tivermos a exata dimensão da transformação que a sociedade exige. Não há mais como fazer política nas bases do passado. Não há mais como construir coalizão de governo no toma lá da cá, no balcão de negócios. E a primeira exigência que o PSDB fez no documento apresentado ao vice-presidente da República é que nós possamos cortar ministérios, reduzir drasticamente o número de cargos comissionados, diminuir o tamanho desse Estado pesado, perdulário, incapaz de servir com um mínimo de qualidade à população e introduzir meritocracia, qualidade de gestão e, ao mesmo tempo, promover produtividade, competitividade para a nossa economia, para que nós tenhamos uma sequência de recuperação de investimento, retomada do desenvolvimento e geração de empregos. É esse o desafio que está posto. E não é um desafio pequeno, mas que exigirá de todos nós compromisso, porque estamos diante de uma tarefa que não deve ser entregue a um só homem, mas uma missão que deve ser depositada para toda a sociedade. E aqueles que amam de verdade o Brasil, que têm compromisso com esse país, haverão de compreender a importância desse instante. E nesta noite, que avançará
madrugada adentro. Provavelmente estaremos encerrando esta sessão já com o raiar do sol, e há simbolismo nisso, porque sou daqueles que acredita, deputado Pedro Cunha Lima, que por mais longa que seja a noite, amanhecerá. Por mais longa que seja a noite, amanhecerá. E o Senado Federal hoje faz justiça ao tomar a decisão de afastar temporariamente a presidente Dilma Rousseff de suas funções de presidente. Mais do que qualquer outra coisa, o Senado Federal fará justiça, à luz da Constituição, em respeito à nossa legislação, votando sim ao relatório do senador Antônio Anastasia. E nesta palavra derradeira, a minha homenagem ao senador Anastasia, tão duramente e injustamente atacado. Compreende-se agora porque o PT levantou a suspeição de Vossa Excelência, porque sabia da qualidade técnica do seu relatório. Já antevia a dificuldade de promover a defesa diante de relatório tão robusto, irrefutável, consistente, que impediu que a defesa conseguisse responder às acusações e passasse a usar como técnica a tentativa de assumir o papel de juiz, o que é impossível, ou de procrastinar, de adiar o julgamento. Não conseguindo responder às acusações, o governo tentou impedir o julgamento. Mas o julgamento está em curso e será feito, senadora Anastasia, sob a sua batuta, sob o seu comando, sereno, firme, de um brasileiro extraordinário que Vossa Excelência é e que nos orgulha a todos. O Brasil lhe aplaude, o Brasil lhe estimula para que nós possamos ter a dimensão da competência que Vossa Excelência tem para desempenhar esta tarefa. E encerro, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, lembrando o que disse hoje, logo cedo, na audiência geral, o Papa Francisco, já lembrado, inclusive, na primeira oradora desta tarde, desta sessão, que foi a senadora Amélia, disse o Papa Francisco na audiência geral do dia 11. Ao saudar vocês, peregrinos brasileiros, o meu pensamento vai à sua amada nação. Nesses dias em que nos preparamos para Pentecostes, peço ao Senhor que inunda abundantemente os dons do Espírito Santo, para que nesses momentos de dificuldades o país caminhe pelas sendas da harmonia e da paz, com a ajuda da oração e do diálogo. E é isso que conclamamos, pelo amor que possamos ter à nossa pátria, pelo amor que temos ao Brasil, que através do diálogo, no ambiente de paz, nós possamos construir um novo tempo que virá com a força do povo, uma república de novo. Com a força do povo, uma república de novo. Uma república com seus valores, de ausência de segredos, com lisura, com decência, com dignidade, com oportunidades iguais, com respeito à lei, com transparência, para que este novo tempo surja, apesar das dificuldades, e novamente nós possamos olhar para o amanhã do Brasil com esperança, com a força do povo, uma república de novo.